Existem histórias de amor que parecem predestinadas a acontecer. Se amar e casar é também um ato de fé. Eu e o Thiago, a gente fala que a gente se escolheu por 2 motivos: a fé e a família. Conheci a Aline no grupo de jovens, então eu sabia quem que era a mãe, quem era o pai. Então, antes de ser meu sogro e minha sogra, ou o pai da Aline, a mãe da Aline, eles eram meus coordenadores. Todos esses casais de referência a gente chama de tios, né? Então ficou o tio Arlon e a tia Fernanda. Bode berra, mas é bom pra caramba, viu? Frequentemente a gente realiza 2 até 3 casamentos simultâneos. Para isso, nossa equipe precisa trabalhar de forma independente e muito bem organizada. Nesses casos, a estrutura da cozinha e a formatação da nossa equipe é toda pensada para que cada casal tenha um tratamento único. Você encontra as mais diversas características, aqueles que são mais quietos, outros são mais extrovertidos, uns são bem parecidos, outros são completamente diferentes. A gente trata isso de uma forma muito única, assim como eles são mesmo. E a partir dessa personalidade do casal que a gente tenta contar as histórias deles, que a gente tenta entender, e a partir daí se relaciona, os produtores de evento começam a construir um relacionamento muito bom com eles, muito próximo, e cada vez captando mais o que eles gostam, como é que é a vida deles, como é que eles querem se sentir no dia do casamento. Essa personalização que a gente tem de cada um ser único, que ajuda bastante na hora da gente pensar em fazer o evento dele, pensar nos pratos que a gente vai construir e gerir essa relação o tempo todo até o dia do casamento. Eu já fiz mais de 3.000 casamentos e já vivi muitas histórias, mas existem histórias de amor que parecem predestinadas a acontecer. Amar e casar realmente é um ato de fé. Nosso desafio de hoje é preparar o menu unique de um casal que tem uma história muito bonita. Passar por tantas dificuldades tornou esse amor ainda mais forte. Eu conheci o Thiago pelo grupo de jovens, que a gente participava na igreja, mas o Thiago já sabia quem eu era, porque a minha irmã e a irmã dele trabalhavam juntas nesse grupo de jovens. Então eu sabia quem que era a mãe, quem era o pai. Eles foram, antes de ser meu sogro e minha sogra, ou o pai da Aline, a mãe da Aline, eles eram meus coordenadores. Então eles eram a referência pra gente em muita coisa no grupo de jovens. Esses casais de referência a gente chama de tios, né? Então ficou o tio Arlon e a tia Fernanda. Aí na segunda vez que eu o vi foi numa ação social que a gente fez num orfanato. E a gente precisava alimentar as crianças, né, de colo. Aí ele se propôs para ajudar a segurar a criança enquanto a gente dava comida. E aí ali a gente começou a conversar. E dali pra frente a gente já foi só conversando. Ficou pela primeira vez. Aí 3 dias depois ele me pediu em namoro. Eu e o Thiago, a gente fala que a gente se escolheu por 2 motivos: a fé e a família. Eu, particularmente, sempre fui caseiro. Há 4 anos meus pais voltaram, foram morar em Recife, então meio que o meu final de semana era na casa da Aline, tendo relação com a família. Pro meu pai era a melhor coisa que existia, era na sexta-feira à noite e os 4 envolvidos dentro de casa, tomando um vinho, comendo alguma coisa, ele fazendo alguma comida. Aí eu brinco que lá em casa a gente não existe um problema que seja só meu. É um problema dos 4 ali. Os 4 vão estar envolvidos de qualquer forma. E acabou que isso se fortaleceu, principalmente quando na minha família a minha mãe ficou doente e quando na família do Thiago a irmã do meio dele ficou doente. A mãe dela, a tia Fernanda, já tinha passado por um câncer também. Então, no momento que eu descobri a doença da minha irmã, ela pôde me falar, ó, vai com calma nisso, tem que confiar nisso, tem que ser paciente. Então, foi me passando muito do que era esse momento e sempre me trazendo palavras de conforto, tentando fazer com que eu não perdesse a fé, seja na melhora da minha irmã ou seja para entender o porquê da perda dela. Né? É um sentimento que vai um pouco mais, que está ali nos momentos difíceis para se ajudar. Foi dessa forma que a gente conduziu. Não, eu quero te auxiliar, se você me permitir, a gente vai seguir junto aí. Olhando para trás, hoje assim, eu vejo uma relação muito bem construída. Foi construída no diálogo, foi construída
um sabe muito bem quem é o outro. E quando a gente já sabia que os dois tinham essa questão da família, a gente sedimentou a fé. Em tudo na nossa vida, a gente sempre carregou bastante a fé. Foi ela que nos sustentou. Então, me conta aí um pouquinho de como é que eram as coisas que vocês gostavam de comer na infância. Era o quibe da vovó, depois tem o pudim da vovó, de leite condensado, com aquela calda açucarada, né? E ameixa. Até hoje é o presente de aniversário que ela faz para os netos. O quibe tem todo um cuidado, né? Ela faz o quibe naquela máquina, hortelã, aí depois tem que congelar. Aí só pode fritar quando ele está congelado. Porque se ele não estiver congelado, ele não vai ficar bom. Mas faz quibe assado também. Faz assado, faz cru. E você, Thiago? Cultura nordestina lá, o cuscuz, aquele floco de milho no vapor, queijo coalho, carne seca, ovo charque, carninha de sol. Macaxeira. Café da manhã bem leve. Bem leve. Eu soube que você adora carneiro. O bode. Eu gosto do carneiro, ele gosta do bode. É gostoso, é só um pouco mais... não é amargo, mais forte do que o carneiro. Ele é um pouco mais forte. Você gosta? Eu gosto, é bom. Mas eu prefiro o fubá deles lá, Cuscuz. com o cuscuz com queijo coalho, do que com a carne. Mais leve. É mais leve. Quem é que faz o camarão na moranga? É seu pai? O pai dele. Meu o papai pai faz o camarão, faz a frito, muqueca, frito, o muqueca. macarrão. E o pai dele faz na moranga. Qual dos dois você cozinha melhor, assim, no termo de família dos pais? Tipo, seus pais ou os pais dela? É uma briga acirrada. Aí você vai pegar. Sai justo aí. Botou. empatar, né? Vai empatar. O menu unique da Aline e do Thiago teve uma construção bem bacana. Então, Tião, hoje, o casamento da Aline e do Thiago, o menu unique deles, a gente tem esse quibe assado com mostarda Dijon, que a gente vai fazer em 2 camadas, recheado com ricota e nozes. E essa mostarda Dijon com coalhada misturada com a mostarda, tá? Que nós vamos tangar em cima. Que é um prato que a Aline sempre fez com a avó, desde criança ela fazia esse prato junto com a avó. E eu dei meu toque especial acrescentando a mostarda Dijon. O outro prato é um camarão catupiry na mini moranga, que é um prato de família. Para celebrar as raízes do Thiago, eu fiz um cuscuz pernambucano com carne de sol e queijo coalho. Um prato típico pernambucano. Tem o cuscuz pernambucano, nós vamos informar em 2 camadas, então coloca o cuscuz, a carne seca e o queijo coalho, depois termina com o cuscuz novamente, que a gente vai informar em 2 vezes, né? Porque eu te falei para poder vai fazer, depois vamos levar para o vapor novamente na hora de servir. Eles têm essa ligação com a fé, com a igreja, e a família do Thiago é pernambucana, consome muito bode, e existe essa história na igreja católica do Cordeiro de Deus. Então o bode, na verdade, eu nominei bode de Deus. A hora de Aline vencer o preconceito. Eu fiz um bode braseado, primeiro ele é salteado, depois ele é cozido no próprio caldo. Acompanhei com uma batata bolinha e uma hóstia, para coroar esse bode dos deuses. E o último prato, que é tô chamando de bode dos deuses. Tá? Você vai chamar de bode mesmo? Pô, não pode não chamar de bode? Sem estética, não? Hein? Sem estética, não? O que você chama sem estética é o quê? Não é agradável a palavra bode pra... Você acha? Eu acho. Cabrito, não. Melhor não? Não, vou chamar de bode mesmo. Os nordestinos chamam de bode. Eles vão gostar. Você acha que vai ter gente que vai torcer o nariz? Eu acredito que sim. Não, eles vão gostar, eles vão gostar. A gente tenta fazer o máximo para surpreender os noivos e os convidados. Eu acho que o bode é um bom desafio, porque existe muito preconceito. Muitas pessoas nem experimentam e já dizem que não gostam. Quando a gente consegue vencer o preconceito e as pessoas provam e gostam, o sabor da vitória é muito melhor. A Aline e o Thiago, eu conhecia eles já tinha muito tempo já.
Eu, na verdade, estava presente no dia que eles, ficaram a primeira vez, assim. A Aline é amiga de uma grande amiga minha, então é amiga da amiga, mas que vira amiga, né? E acompanho eles um pouquinho de longe, assim. O casal tem uma história linda, eles são muito, muito fofos mesmo. E quando a Aline, pensou em casar, ela já veio aqui direto e essa relação flui bem melhor, né, assim. É lógico que a gente constrói com cada uma amizade, mas quando a gente já conhece, eu acho que o papo flui até mais tranquilo, porque eu já conheci a família, praticamente todos os convidados que vão estar na festa eu vou conhecer, então é uma coisa muito gostosa. Confiança já vem, né, é uma coisa que a gente só afirma, né. Mas quando ela veio aqui, ela nem pensou duas vezes, vai ser lá e vai ser lá. E aí é muito gostoso isso, saber disso, assim, que ela fechou os olhos e veio aqui, tanto pela casa quanto pela pessoa que atendeu ela, no caso fui eu. Bode berra, mas é bom pra caramba, viu? Mas continua desde que o nome não é bom. O Tião tava preocupado com o preconceito do bode. Não imaginou que fosse agradar tanto. Diferencial para o nosso casamento, assim, é você falar que você não é mais um casal de noivos que está passando pelo cerimonial. Da mesma maneira que você pensou em cada detalhe que está na sua festa, aquele cerimonial que você escolheu a dedo também pensou na sua festa com muito carinho. E trazer um pouco da nossa história para dentro do cardápio, você tem essa memória afetiva, você sabe quando você sente aquele sabor, aquele paladar, você vai lembrar de alguma coisa. Vindo o pessoal de Recife, eles vão estar sentindo no gostinho também, um pouco lá de Pernambuco, trazer essa intimidade, tornar a coisa mais íntima, assim, foi muito positiva. É muito gratificante quando eu consigo fazer alguém provar e gostar algo que ela jamais provaria. O evento foi um sucesso e o menu unique com a história da Aline e do Thiago surpreendeu os convidados. O pessoal adorou.